Começar. Estranho. O Meet começou a gravar e retirou o Antônio Carlos da sala. Para ver se ele consegue voltar. Estranho. Mas, gente, o pessoal que está na sala, digita o nome agora e coloca, por favor, a cidade, tá bom? Aí já vai ficar registrado como sua presença. Você digita seu nome e coloca a cidade. Que aí o Google Meet já faz o registro para mim da sua presença. Tá certo? Já fico com esse registro. Pronto. Aline Roque de Maraú, Clícia de Maraú, Antônio Cosmo de Maraú, Elie de Grapiúna, Auriane de Maraú, Arlete Souza de Grapiúna. A galera vai digitando aí, tá bom? Digita seu nome e a cidade, que aí é o registro que eu tenho de presença. Valdirene de Grapiúna, boa noite, Valdirene. Lucineide de Maraú, boa noite. Lucineide. Quem está entrando agora na live, eu estou pedindo para digitar o nome e colocar a cidade que faz parte, tá bom? É para poder o Meet registrar a sua presença. Tá bom? Isso. Raimunda de Jesus de Grapiúna. Boa noite, dona Raimunda. Deus abençoe. Deixa eu ver mais. Falta um minutinho, gente, para a gente começar, né? Tá faltando 19 pessoas aqui. Só tem 12. A sala tem 33 pessoas. Tem eu, Amparo, não sei se a Emily tá, eu acho que não tá. Então, tirando eu e Amparo, são 31 alunos. A não ser que a Emily esteja. Se a Emily tiver, são 30 alunos. Então, mesmo assim, ainda falta 18. O Washington está chegando. Boa noite, Washington. Tudo bem? Washington, coloca o teu nome e a cidade, por favor. A gente está registrando a presença. Pessoal que não fez isso ainda, ligou aí a live, deve estar fazendo outra coisa, por favor, registra o nome e coloca a cidade. Só para mim não ficar perdido depois. Às vezes a gente não faz isso. Aí eu fico sem saber quem assistiu a aula, quem não assistiu, por causa da presença. Tem mais pessoas entrando. Dona Sebastiana vai já entrar aí. Washington, se não fez ainda, digita o teu nome, viu, Washington, e coloca a cidade. Quem já fez, ok. Cristina, em Grapiúna. Obrigado, Cristina. Pronto, gente, 19h20, eu vou começar a aula, tá bom? As pessoas que não entraram, que talvez vão ver esse vídeo depois, não é bom não assistir a aula, por quê? Porque você fica com dúvidas que você não tirou. Então, eu sei que existem pessoas que vão ver esse vídeo e depois podem me dizer, professor, eu não estava com internet. Nesse tempo de pandemia e as aulas online, esse sistema, às vezes híbrido, às vezes não híbrido. Boa noite, Antônio Carlos. As pessoas que não colocaram ainda... Sebastiana, boa noite, prazer em revê-la. Então, as pessoas que não colocaram ainda o nome e a cidade, por favor, coloquem, tá bom? Então, gente, se por acaso alguém vê esse vídeo e por acaso não entrou na aula, depois me diz no privado por que você não participou, para eu saber qual é a sua dificuldade e poder ajudar da melhor forma, tá bom? Disciplina nova, meu nome, para quem não sabe, é Anderson. A gente já teve outras disciplinas. Eu já tive dando aula em Maraú presencialmente há muitos anos atrás, há uns 3 anos atrás. Morava em Salvador até 2019, final de 2019. Sou cearense, né? Por isso essa cabeça bem volumosa aqui, maior do que a de vocês. E voltei para Fortaleza. E agora nós estamos ainda dando aula na faculdade de forma remota. Mas trabalhei muitos tempos nos polos aí do Grupo Imagem, né? FMB e outras. E a gente hoje vai iniciar com vocês o estágio 2. Não sei se você já leu o material. Essa aula hoje, para que é? Para a gente fazer alguns ajustes. Se você tiver caneta e papel, eu sei que você vai assistir esse vídeo depois,
mas é bom que você anote. Eu vou dar as datas dos nossos encontros, vou dizer o que nós vamos fazer em cada encontro e vou abrir a apostila aqui para você ler comigo. Pode ser que você não tenha lido a apostila, tá bom? Que você não saiba o que é que tem nessa apostila. Então, depois você pode anotar sua pergunta e fazê-la, tá bom? Algumas pessoas estão saindo da reunião, outras estão entrando, é assim mesmo. Às vezes é a internet, tá bom? Eu vou abrir aqui a apostila e eu queria que, quando eu estiver explicando, se você tiver alguma dúvida, por favor, anote, porque eu vou explicar o que nós vamos fazer e depois vou abrir para as dúvidas, tá bom? Para ficar o vídeo gravado direitinho, a nossa explicação. Mas depois, não se preocupe, eu não estou com pressa para sair da live. Você vai poder tirar todas as suas dúvidas se você ainda tiver depois, tá bom? Eu vou abrir o manual, tá aqui o manual. Se você não estiver vendo o manual, por favor, depois... deixa eu ver aqui, gente. Está tendo um comentário aqui no grupo do WhatsApp. Momento. Tem algumas pessoas que disseram que não estão conseguindo entrar. Eu estou passando o link aqui novamente. Vamos ver se elas conseguem. Certo? Então, se você não estiver vendo o manual, pode abrir o áudio e dizer, professor, não estou vendo nada. Me ajude aí que eu não estou vendo nada. Tá certo? Para quem está usando o celular, é melhor, muitas vezes, você deitando o celular, você vê melhor. Mas vamos lá. Essa apostila eu coloquei no grupo, você deve ter, você já conhece o material da FMB, é um material padrão. Quem já fez estágio comigo, não muda muita coisa do que já foi feito, tá bom, gente? Vai ter algumas mudanças, porque o estágio é diferente, né? É outro estágio, é fundamental, então você já está mais avançado, você já sabe mais, você já vai articular melhor, e a gente vai tentar pegar o que é cobrado de vocês para poder adequar ao momento que nós vivemos. O momento que nós vivemos é diferenciado, mas eu queria que você... Nós temos duas oportunidades, nós temos duas possibilidades possíveis. Eu sei que pode ter outras, mas nós temos duas maneiras de ver o nosso momento como professor. Qual é? Reclamar e dizer que é tudo muito difícil, não dá, é sofrimento e etc. Esse é o caminho que muitos colegas tomam, que eu respeito. É difícil. Por exemplo, eu tenho 15 turmas do ensino médio. 15 turmas. Eu tenho 20 grupos de WhatsApp. Eu tenho um aluno falando comigo toda hora, todo dia, todo momento. É muito mais próximo deles do que o que eu era quando eu estava na sala de aula. Por incrível que pareça. 15 turmas, então eu tenho, cada turma, 40 pessoas. Eu tenho 900 alunos no meu grupo do WhatsApp. Toda hora tem alguém perguntando, como é que eu uso o Meet? Como é que eu posto atividade? Como é que eu faço isso? Meu celular travou, não entrei. Então, assim, antigamente você dava sua aula e ia embora. O aluno te via daqui uma semana. Agora não, pelo menos eu não tenho coragem de não responder o aluno. Hoje é feriado aqui no Ceará. Hoje é dia 19, dia do padroeiro do Ceará. Eu passei o dia atendendo aluno. Porque eu não tenho coragem de dizer assim, meu filho, eu estou de feriado, isso é uma questão minha. Eu acho que se o aluno pediu, eu, de alguma forma, vou tentar ajudá-lo. Mas assim, então você pode ficar reclamando, que é muito complicado, eu não tenho mais tempo e etc. Ou você pode aprender com esse momento. Sabe aquela conversa de pegar o limão e fazer uma limonada? Então, é isso. Aprender com esse momento. Eu não sei o que é Google Meet, eu não sei o que é aplicativo, eu não sei o que é Drive, o que é Classroom, Google Sala de Aula. Isso tudo para os professores era muito novo. Aqui no Ceará, isso está funcionando melhor do que na Bahia.
A Bahia está meio atrasada, o ano letivo nem terminou ainda, está meio complicado as coisas na Bahia, infelizmente. Aqui no Ceará, nós damos aula do mesmo jeito que nós damos presencial. Eu tenho 4 aulas com os alunos, 4 horários. Todos os alunos aqui da rede do estado do Ceará receberam chip com internet para colocar no celular e assistir a aula. Todos os alunos receberam. Todos têm chip, todos têm 20 GB de internet, não assiste aula se não quiser. Então, as coisas aqui eu sei que estão um pouco mais organizadas. Dizendo, professor, por que o senhor está dizendo isso? Porque vocês vão fazer um estágio onde vocês vão precisar participar dessa movimentação. E vocês, eu não sei aqui quem já está em sala de aula, é muito normal você ouvir muito colega reclamando, infelizmente, falando mal, dizendo que essa profissão não presta, não sei o que é que tu está fazendo pedagogia, pelo amor de Deus, vai fazer outra coisa da vida. Infelizmente, é normal, às vezes, você ouvir colegas falando isso. Colegas que estão com problemas, colegas que já sofreram muito, colegas que já desanimaram, infelizmente. Respeito, volto a dizer. Mas você vai ter que, se você quiser continuar na profissão, você vai ter que aprender a ouvir isso, reter o que é bom e caminhar. Porque o que mais você vai ouvir, infelizmente, são pessoas dizendo que essa profissão não dá nada, não chega a lugar nenhum, é porque não tinha coisa melhor para eu fazer. Quer dizer, isso são coisas que desanimam quem está chegando. E eu quero te vacinar, se for possível, se a melhor palavra for essa, né? Vacinar. Já que nós falamos tanto de vacina, eu queria te vacinar nesse começo, porque se você não está misturado ainda com esses grupos de professores, você vai se misturar. E eu queria que você fosse preparado para ouvir essas reclamações, essas chateações e saber filtrar. Saber filtrar aquilo que é bom para você, aquilo que não é. Não entre em questionamentos, em brigas. Procure ficar o mais... Não é em cima do muro, porque eu acho que nós temos que ter nossas convicções, mas procure ficar o mais distante possível de problemas que aquela escola esteja enfrentando ou que aquele professor está dizendo, porque naquele momento não te diz muito respeito. Professor, por que essa introdução falando de problemas? Bem, porque o seu estágio, agora, ele vai precisar, você vai ver lá na frente, que você participe do cotidiano para quem não faz isso ainda, né? Do cotidiano de aula, do dia a dia. Se estivesse na normalidade, você estaria indo para uma escola, sentaria numa cadeira dentro da sala de aula e acompanharia o dia a dia desse professor. Iria corrigir atividades e etc., fazer uma lista de chamada e tal. Eu lembro, há uns 10 anos atrás, quando eu fiz esse estágio, pelo menos agora vocês vão se livrar de algumas pegadinhas, né? Porque esse momento do estágio, muitos professores largam na mão do aluno e vão tomar café. Infelizmente. Eu lembro que aconteceu isso comigo. Mas esse estágio é onde você vai ver, repito, quem não conhece ainda o dia a dia, a mecânica, o funcionamento, os problemas, as dificuldades, as barreiras da profissão, é nesse estágio que, teoricamente, você vai ver na prática as problemáticas disso. Quem não viu no primeiro estágio, verá agora nesse do fundamental. É um estágio que você vai se aprofundar mais nas vísceras da educação. Verá muita coisa, verá muitos problemas, claro, ouvirá muita coisa. Por isso que é preciso que você entre com esse espírito de fazer seu trabalho. Eu não estou aqui para comprar briga de ninguém, eu estou aqui para fazer meu trabalho. Meu trabalho é estágio, é observar, é escrever, é anotar e etc. Tá bom? Vou voltar para o material, saindo dessa introdução nossa. Tá aí o material, está aparecendo para vocês. Manual do estágio supervisionado. Aí tem a apresentação da escola, da faculdade, etc. E tem algumas coisas que eu quero ler para você, tá bom? Eu sei que a maioria de vocês às vezes não lê, e eu queria ler para você.
Qual é o objetivo geral desse? Pronto, atualizei. Desculpem. Deu um bugzinho na câmera aí, mas já voltou. Certo? Aí está atualizado agora. Então, aqui está o manual. O que é que nós queremos fazer agora? Mostrar para você os objetivos dessa disciplina. É importante, porque, assim, eu parto do princípio que quando o aluno, e todos nós somos alunos, tá bom? Quando o aluno sabe o que ele vai aprender, ou o que ele precisa aprender, isso nós chamamos de habilidades e competências, né? Nessa nossa linguagem mais teórica. Quando eu sei o que eu preciso saber, quando eu sei o que eu preciso que o aluno aprenda, eu construo uma aula melhor. Então, eu vou te mostrar o que você precisa lembrar que tem que ser aprendido nessa disciplina. Para quando terminar o estágio, alguém te perguntar, e tu aprendeu o quê? Tu, sei lá, eu fiz aquele negócio lá, não sei para que servia não esse estágio. Então, vamos com calma, para você compreender. Objetivo geral. Esse estágio, ele te dá a oportunidade de relacionar o teórico e o prático. Assim como foi o nosso estágio lá, né? O nosso estágio número 1. Então, ele vai te dar essa oportunidade de você relacionar o teórico e também o prático. Tá bom? Especificamente, professor, o que é que eu preciso desse estágio? Observar e diagnosticar as características da escola, analisar os parâmetros, ampliar o conhecimento, analisar a concepção, elaborar e executar. Ó, isso aqui eu vou dizer a vocês já já como é que a gente vai fazer. Ó. Vocês vão precisar elaborar, executar e avaliar planos de aula conforme orientações. Tá bom? Elaborar, executar e avaliar planos de aula conforme orientações que eu vou dar para vocês. Sistematizar diários, elaborar relatório de estágio conforme a orientação da disciplina, que essa eu vou dar para vocês também, essa disciplina. Aqui é o acompanhamento, a minha parte, tal. Questão do coordenador do curso, não é com vocês aqui agora. Professor orientador, doravante, dominário, supervisionador acadêmico, ele acompanha o aluno em um momento individual e coletivo, que nós estamos fazendo aqui, participa da atividade de campo. Eu não vou poder estar com vocês, mas eu vou estar sabendo como é que as coisas estão acontecendo, tá bom? E vou orientar vocês nas questões práticas. É nessas questões que eu vou orientar vocês. E aí, professor, o que é que nós vamos avaliar? Qual é a nota que eu vou ter? O que é que eu tenho que fazer nesse estágio? Bem, esse estágio, você tem que dar conta de 100 horas, tá bom? 100 horas vão ser esse estágio. Essas 100 horas estão divididas. E nós vamos ver lá no final aqui como é que essas 100 horas estão divididas. Eu queria que você prestasse bem atenção, se você estiver longe do celular, chegue perto agora do celular, se aproxime, se aproxime, tá bom? Eu quero ver o que é isso aí. Do que nós lemos, não tem muita diferença do que você já viu. Esse estágio é teórico e prático, já vi. Esse estágio vai servir para me ensinar como eu me comportar, ou como eu analisar atividades, já vi isso aí também, no outro estágio. E qual é o diferencial? É que nesse nós temos uma carga horária de 100 horas para cumprir, e nessas 100 horas nós teremos partes escritas e teremos partes que serão bem práticas para vocês. Olhe como está dividido. 10 horas, síntese de livros e artigos científicos. O que é isso que eu vou fazer? Bem, hoje você já vai sair daqui sabendo que se você não tiver
Me chama no privado, eu vou passar alguns links de literatura para você ler. Você vai ter que ler alguns artigos e alguns livros que falem dessa dinâmica do professor, desse dia a dia, aula invertida, o dia a dia do professor em sala de aula, como é esse processo. Então você vai focar nessas leituras. Por quê? Lembra do primeiro que você fez, que tinha a parte teórica, que você fez a introdução e você fez a parte teórica. Qual foi a parte teórica? Foi a leitura do material que você fez. Em cima da sua leitura, você produz a parte teórica, tá bom? A parte teórica é livre. Vocês, nesse momento da faculdade, vocês já leram muita coisa. Já leram muitos artigos, já leram livros, já fizeram outras leituras. Então, essa parte teórica é livre. Ah, professor, já li o Paulo Freire, o Vygotsky, o Piaget, o etc. Eu gosto dessa literatura. Tem a ver com o assunto. Posso usar? Claro. Quem fez o primeiro trabalho sabe muito bem como fazer o segundo. Pega lá o primeiro, mas eu vou estar aqui para acompanhar, não tem problema. Mas você sabe o que é na introdução, você vai falar um pouco sobre o todo do trabalho, o que o trabalho se propõe, para que o trabalho se propõe, e depois você vai falar um pouco sobre a parte teórica. A teórica é esse análise do que é a disciplina, do que é o estágio, agora usando alguns escritores. Foi isso que você fez lá atrás, tá bom? Mas não se preocupe se você ainda não conseguiu fazer direito, ou você acha que já não sabe mais, a gente vai estar aí acompanhando. Vai chamar no privado, nós vamos subdividir grupos, e aí a gente vai se organizando, tá bom? E aí nós temos mais 20 horas. Essas outras 20 horas, o que é? Observação e participação. Estudos e análises do contexto educacional do ensino fundamental. O que é que eu vou fazer nessas 20 horas? Bem, uma coisa, todos vocês vão ter que buscar conseguir. E aí, claro, a Amparo já disse que vai ajudar. Ela disse que não pode pegar todos, porque não vai dar para fazer isso, mas alguns ela vai facilitar isso. O que é? Vocês terão que, de alguma forma, se dirigir a uma escola, ou por WhatsApp, como nós fizemos na primeira vez, ou conversando por Zap, ou ligando para essa escola, estabelecendo um relacionamento com essa coordenadora ou diretora, e participar do cotidiano do professor. Aonde é que está o cotidiano do professor? Nos grupos do WhatsApp. Então, você vai ter que conversar com essa coordenadora ou com essa diretora para permitir que o seu grupo, que vai ser de no máximo 3 pessoas, participe de um grupo de professores. Acompanhe o dia a dia deles. Seja no grupo que eles estão, ou no grupo que eles fazem o planejamento pedagógico. Você precisa acompanhar esse movimento. Essas 20 horas é isso. Você vai pedir para uma coordenadora, um coordenador, um diretor, dizer que está fazendo um estágio supervisionado, e nesse momento você precisa dessa observação, entender os planejamentos, como é que eles são feitos, com o que é que eles se preocupam, como é que o professor está planejando sua aula, qual é a preocupação dele, o que é a aula assíncrona ou síncrona. São 2 palavras muito usadas hoje nas aulas. É aquela interação do aluno. Qual é a atividade que o aluno faz assíncrona e qual é a atividade síncrona? O que é ensino online e o que é híbrido? Essa escola está online ou essa escola está híbrida? Há uma diferença? Há. Entende? Então, assim, você vai entrar em um grupo e vai participar. Por quê? Porque é essa observação que estará no seu relatório. E não tem como você participar de aulas de observações presenciais, já que a maioria dos estados do Ceará estão em lockdown. Não, os professores continuam tendo encontros online, assim no Meet,
no grupo de WhatsApp, e você vai precisar pedir autorização para participar desses grupos. Com jeito, com calma. Se precisar que eu ligue o Amparo, nos convide. Se precisar que eu fale com a coordenadora, eu posso falar, dizer que você precisa desse momento, explicar para que seja. Mas acredito muito que a maioria dos coordenadores entenderão esse momento e deixarão vocês participar desses grupos de professores. Para você cumprir o quê? Essa parte de 20 horas, que é observar e participar. Estudar os análises, os contextos. Participar como? Você pode dar uma dica, dar sua opinião. Entende? Muitos professores, aqueles que não têm o ego na barriga, ou aqueles que não se acham superdotados, respeitam o estagiário. E ouvem ele, sabendo que você está no grupo, escutam a sua opinião com todo respeito. Tá bom? Pronto. Essas são 30 horas. E as outras 20 horas, professor, o que é? Regência, construção e aplicação do plano de aula. Bem, professor, eu vou ter que dar aula. Você vai ter que produzir um plano de aula e fazer a aplicação desse plano de aula. A nossa leitura desse estágio é que você teria que dar uma aula e ser analisado. Porque lá no análise vai ter, assim, o seu domínio de turma, domínio de sala e etc. Professor, eu não estou em sala de aula, eu não estou trabalhando. A escola não vai deixar eu dar aula. Como é que nós vamos resolver isso? Bem, qual é a minha ideia? E aí eu vou dar a nota, já passei para a coordenação da FMB e nós vamos tentar fazer dessa forma. Você vai produzir o seu plano de aula e você vai gravar a sua aula de, no máximo, 10 minutos. Uma aula de, no máximo, 10 minutos. E tem como dar uma aula em 10 minutos? Tem. O meu filho recebe aulas de 10 minutos. 5 ou 10 minutos. Então, eu vou te ajudar, para quem não sabe, produzir um plano de aula e também te ajudar, se você tiver dificuldade, colocar um celular e tal, gravar uma aula. Essa aula, a Amparo, eu e os outros colegas, vamos tentar, na escola que você está, nos colegas que eu conheço, que essa sua aula seja analisada, que ela seja usada para os alunos assistirem. Seria a mesma coisa do Antônio Porto. Chegou lá na escola e o estágio dele era para dar uma aula. Ele entra na sala e dá uma aula com a minha observação. Só que isso vocês não têm como fazer. Vai ser muito difícil. Então é mais fácil vocês gravarem uma aula. Vocês gravam uma aula de 10 minutos, estourando 15 minutos. E aí a gente vai colocar essa aula no YouTube, eu tenho um canal de YouTube, a gente vai colocar no canal do YouTube a aula, e eu vou colocar grupo fechado, quer dizer, ninguém vai assistir sua aula, a não ser aquela escola que você está estagiando. Os professores vão poder usar. Eu, particularmente, ficaria muito feliz em ter um estagiário que gravou uma aula para me colocar para os meus alunos. Eu não acho que vocês vão ter dificuldade disso, entende? Eu acho que vocês vão ter facilidade. Porque, assim, eu sou professor de matemática e você gravou uma aula de matemática. Eu vou gostar de usar a sua aula. Então passa a aula para mim aí que eu vou colocar no meu horário para os alunos assistirem. E pronto. Ele vai analisar e dizer para você o que é que ele achou dessa aula. Gente, não é fácil. E aí eu vou dizer para vocês a dinâmica. É fácil gravar aula? Não, parece que é mais fácil do que dar aula presencialmente. Mas são dificuldades diferentes. Por exemplo, eu aqui só estou vendo o Antônio Porto e a Sebastiana. Eu tenho que imaginar que eu estou vendo os alunos. Eu estou vendo os alunos. Turma, presta atenção em mim. Olha aqui. Chega perto do celular, por favor. Eu dou aula todo dia, gente. Então, assim, o professor teve que aprender a dar aula sem ver ninguém. Não vê ninguém e está dando aula. Às vezes o cara liga lá o celular e vai jogar bola.
e você está dando aula. Você está dando aula, você está dando aula, certo? Então, assim, essa aula, se você precisar de minha ajuda, tem gente que levantou a mão aí, espera só um pouquinho, anota a dúvida, que eu vou só fechar aqui a aula e vou ouvir todo mundo que tiver dúvida, viu, gente? Todas as dúvidas sejam anotadas, por favor. Todo mundo vai perguntar, nós não vamos sair daqui quando você não se ouvir, tá bom? Então, esse momento é uma aula. Você vai botar o celular lá e gravar. Professor, para que esse negócio de gravar a aula? Duas coisas eu acho importante. Primeiro, você está treinando uma coisa que, mesmo que todas as pessoas sejam vacinadas, ainda se acredita que até 2023 as escolas públicas e particulares serão, no mínimo, híbridas. Pode ser que essa previsão esteja errada, mas a maioria das escolas continuarão com aulas presenciais e gravadas, mesmo com a vacinação geral. Ainda vai ter muita gente não querendo ir, ainda vai ter muita gente não confiando, ainda vai ter muita gente achando que a vacina não serve, ainda vai ter muito pai que não manda o filho para a escola, ainda vai ter muita coisa. Então, o fato de você gravar essa aula ajuda você já a fazer esse treinamento do que é gravar uma aula, é bom para você. Não se preocupe, gente, ser analisado é bom a gente dizer assim, olha, eu acho que você precisa melhorar aqui e acolá. Então, qual é o controle de turma que você vai ter? Você vai olhar para a aula como se você estivesse dando aula, você vai escolher, eu vou gravar minha aula para uma turma do 7º ano, do 6º ano. Você vai produzir o seu plano de aula. Eu vou dar uma aula de geografia, de matemática, de língua portuguesa. Então, você vai produzir o seu plano de aula, produzir o seu assunto. Eu vou te ajudar a fazer isso. Se você não tiver um traquejo, aí quando você tiver o seu plano de aula pronto, aí você dá a sua aula. Junto com esse plano de aula que você produziu. Então, você tem o tempo do estágio, que é leitura e produção da introdução e da parte teórica, são 20 horas. Você tem mais 20 horas, que é a entrada no grupo do WhatsApp, seja um grupo com todos os professores, ou seja um grupo somente com parte dos professores, ou seja um grupo somente do momento deles de reunião, mas você vai acompanhar um grupo, são mais 20 horas, e você tem também nesse estágio a produção de um plano de aula e a apresentação dele. O que nós estamos transformando essa apresentação é numa aula. É um ótimo momento de você, se você não fez isso ainda, gravar uma aula, dar uma aula para que eu assista a Amparo, onde você está estagiando, e você tem essa oportunidade agora de dar talvez sua primeira aula. Então, essa barreira é a primeira que muita gente precisa vencer. Qual é? Falar como se as pessoas estivessem te ouvindo, porque elas estão. Por exemplo, eu estou falando aqui, estou dizendo, ó, você que está assistindo esse vídeo agora e perdeu a parte lá atrás, então você depois pode colocar lá no WhatsApp uma pergunta para mim, que eu vou te explicar melhor se você não compreendeu. Tá bom? Obrigado. Voltando para as pessoas que estão me assistindo aqui agora. Quando você grava a aula, professor, eu não sei editar vídeo. Não precisa editar. Se você sabe editar, edite. Se você não sabe, eu até posso te ajudar com isso. Professor, a gente grava a aula e na primeira vez já tá bom? Tá não. Às vezes você grava 2, 3, 4, 5 vezes para ficar boa. Não se preocupe não, que ninguém nasceu aprendendo. Tem vezes que eu gravo a aula, aí eu gravo na 5ª vez, é que eu digo, agora ficou legal. Aí pronto. Essa fica gravada. Então, assim, é aos poucos, tá bom? E aí, depois, 25 horas, esse momento que nós temos aqui, vocês têm comigo, né? As orientações e etc. E as últimas 25 horas é a produção do seu relatório. Leitura e aplicação, entrada no grupo do WhatsApp e acompanhamento, produção de plano de aula e gravação da videoaula, os encontros comigo e as orientações e a elaboração do seu relatório.
A soma disso aqui é que dá 100 horas que nós podemos justificar o seu estágio. Tá bom. Agora eu vou tirar a apresentação e vou responder alguma dúvida que você possa ter aí. Quem começa? Quem levantou a mão primeiro? Alguém quer começar? Ninguém ficou com dúvida? Não acredito. Se ninguém ficou com dúvida, ficou tudo maravilhoso. É só postar o vídeo e correr para o abraço. Todo mundo entendeu a primeira parte, a leitura, gravação da aula e etc. Eu vou entender o silêncio como sim, viu, gente? Sabe aquela questão que quem cala consente? Então, quem cala consente. Quem cala está me dizendo amém. Então, diga aí, Washington, quer falar alguma coisa, negão? Como é que você está? Acho que teu áudio está fechado, viu? Professor. Diga, Valdirene. Me explica direito sobre a questão dos horários às 20 horas, no caso da distribuição do horário da senhora, que eu não peguei muito direito essa aí. Valdirene, porque... é o seguinte, ó, às 100 horas é o seguinte. Às 100 horas... Peraí, viu, Aline? Tu pergunta já. Deixa eu responder aqui a Valdirene. Valdirene, às 100 horas é o seguinte. 20 horas, vocês vão provar que tem, porque vocês vão entrar em um grupo de WhatsApp de alguma escola. Isso aí entendi. Pronto. Essa aí é as primeiras 20 horas. As outras 20 horas, as outras 10 horas, é a leitura que vocês fazem para poder produzir a introdução e etc. Pronto. Aí já tem mais 10 horas. As outras 20 horas vai ser a produção do plano de aula de vocês e esse vídeo que vocês vão gravar com essa aula que nós vamos tentar encaixar aonde vocês estão estagiando ou aonde eu estou dando aula, vamos usar esse vídeo de alguma forma. Sim. Aí já foi 50 horas. As últimas 25 horas, essas orientações que vocês têm comigo, são 5 encontros, sim. Aí são 25 horas, e as outras 25, que é para fechar 100, é toda a produção de vocês do relatório. Ah, tá. Era isso que eu Produção, tudo que vocês fizeram. Quando vocês entregaram o relatório, esse relatório vale 25 horas. Pronto. Tá bom? Essa parte que eu fiquei sem entender. Tranquilo. Pode perguntar. Diga, Aline. Oi, professor. Oi, querida. Boa noite. Então, visto que será em dupla ou trio, Isso. o vídeo será individual ou tem alguma dinâmica que assim? Plano de aula e vídeo, cada um faz o seu. Um faz o seu. O relatório continua como nós fizemos o primeiro. É em trio, até 3. A pessoa pode fazer sozinho? Pode. Não quero fazer com ninguém, prefiro fazer sozinho, porque eu me organizo melhor. Beleza. Quero fazer em dupla. Beleza. No máximo 3. Lembrando aquela questão lá. O relatório é feito por 3, mas quando for entregar, aí cada um coloca a sua capa. Relatório é o mesmo, mas todo mundo muda a capa de cada um. Então, na verdade, cada grupo manda para mim. Aliás, quando terminar o relatório, cada pessoa manda o seu. É isso que eu quero organizar dessa vez. Não uma pessoa manda pelo grupo. O relatório é o mesmo? Mas terminou o relatório, aí você faz a sua capa e manda para mim. E cada um manda o seu. Porque teve gente da outra vez que mandou do grupo para ajudar, aí eu ficava sem identificar quem é quem. Então, dessa vez, quando terminar o relatório, cada um manda pelo seu próprio e-mail. Vou mandar o meu relatório. Ah, professor, mas é o mesmo, eu sei. Mas fica mais organizado, tá bom? Cada um mandando o seu. E o plano de aula, gente, deixa eu dar uma dica aqui a vocês. Para quem não sabe, eu vou já responder as outras perguntas, ó. Vê se vocês conseguem visualizar. Essa dica eu dei para um grupo de professor aqui da prefeitura e eles estão gostando muito. Esse site
Vou botar o link para vocês. Espero que abra aqui. Vamos ver se vai abrir, viu, gente? Abriu. Pronto. Eu tenho uma assinatura dessa revista, Nova Escola, há muitos anos. Ela é ótima. Aconselho a você a fazer a assinatura dela, porque é uma revista que ajuda muito o professor e é bem baratinha, gente, bem baratinho a assinatura dela. E tem ela digital também, né? Esse site ela fez maravilhoso para esse seminário de vocês e para a vida de vocês, tá bom? Olha o que é isso aqui. Aqui você vai ter vários planos de aula pronto, já com BNCC, tudo arrumadinho. Você só tem que estudar o plano de aula e dar aula, né? Dizer que tem um plano de aula pronto não quer dizer que você sabe dar essa aula. Então, você vai estudar o plano de aula e dar. Olha, por exemplo, eu sou licenciado em História, né? Eu gosto muito, deixa eu ver aqui se eu consigo dar um exemplo aqui a vocês. Pronto. Eu vou dar aula para o 6º ano, que é o Fundamental 2. 6º ano. Quero dar uma aula de História. Dar aula de História. Buscar planos. Olha que legal. Aí ele vai buscar vários planos de aula, ó. Vários planos. Aí eu quero dar minha aula sobre a Idade Média. Eu gosto de falar da Idade Média. Escolhi a Idade Média. Cliquei aqui. Pronto. Aí ele vai aparecer aqui que eu posso dar várias aulas sobre a Idade Média. Eu quero falar, já que nós estamos no mês das mulheres, sobre as mulheres no Egito e na Mesopotâmia. Esse vai ser o tema da minha aula. Aí eu vou clicar aqui para ver como é que ela está organizada. Olha que legal. Eu vou colocar lá na minha ementa, no meu plano de aula, as mulheres no Egito e na Mesopotâmia. Ano 6. Unidade, trabalhar as formas de organização. Objetivo da minha aula. Habilidade do BNCC, ó. Descrever e analisar. Palavra-chave da minha aula, mulher, Egito e Mesopotâmia. Introdução da minha aula. Material. Aqui tem um link. Eu queria usar um vídeo na minha aula. Olha que massa. Aqui você tem os PDFs, vários. Professor, mas eu queria passar um vídeo na hora da minha aula. Será que aqui vai ter? Vai. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Pronto. Tem alguns vídeos que às vezes não abre, mas olha aqui, ó. Clicou, presta atenção. Já vai para o vídeo. Vai abrir, ou não vai abrir? Vai abrir ou não vai abrir? Vídeo pequeno, de 1 minuto e 50, que é o que você normalmente precisa para dar em uma aula. Peraí, deixa o cara terminar a propaganda dele. Vocês não vão ouvir o vídeo, viu, gente? Mas só para mostrar que funciona. Pulou. Aqui é uma arqueóloga falando sobre como é a mulher no Egito. Muito bom, muito bom. Aqui você tem vários planos de aula. Eu vou colocar esse link para vocês. Para quem não tem costume de fazer plano de aula, isso aqui vai facilitar muito a sua vida. Já vem pronto. Você só vai pegar, estudar e dar a sua aula, tá bom? A Aline queria perguntar, não é Sebastiana. Diga, Sebastiana. Desculpe, Sebastiana, desculpe. Deixa o Austin falar, que ele foi um dos primeiros que pediu. Outra coisa, professor. Pode eu falar. Queria saber, o trabalho vai ser igualmente outra vez, né? Por etapa. Exato. Eu vou te dar já. Cada data vai ter uma etapa, isso. Exatamente. Vamos arrumar isso aí já, tá bom? Pode deixar. Diga, Sebastiana. Não, professor, eu ia perguntar isso mesmo, se o projeto ia ser por etapas. Tá bom. Vai ser por etapa. Tem mais alguma pergunta, tirando essas datas que vocês querem? Não, né? Então vamos lá, gente. Alguém tem pergunta? Não, né? Pronto. Algumas pessoas. Diga aí, por favor, Aline. Aline? Oi, professor? Pode perguntar. Você quer perguntar alguma coisa? Não, esclareceu até o momento que eu queria saber. É porque tua mãozinha tá levantada. Baixa a mão, mulher. Ai, meu Deus.
Eu só estou preocupada com essa aula, meu Deus. Oh, vai ser uma maravilha. Eu tô doido para ver as aulas de vocês. Essa parte melhor para mim. Ai, meu Deus. Eu amei essa ideia que eu tive com o Amparo. Amparo também gostou muito. Ah, Amparo disse, amei, professor, a ideia. Porque eles dão a aula e a gente reproduz. Pronto, ótimo. Então, assim, gente, não se preocupem. Todos nós estamos iniciando em alguma coisa. Então, assim, a aula de vocês é a aula de vocês. Não vai haver, não sei o quê. Não, esqueçam isso. Deem a aula de vocês. Façam planejamento. Agora, o que é que você tem que fazer? Procurar ser fiel ao que você planejou. Você planejou uma aula do Egito? O que você planejou? De onde você vai sair, aonde você vai chegar? Se programe nos 15 minutos. Isso é um teste para vocês. Por exemplo, quando vocês vão... É porque talvez vocês não vão apresentar um trabalho final de curso, mas quando eu apresentei a minha monografia, o trabalho final, eu tinha 20 minutos para apresentar meu trabalho. 20 minutos para resumir a minha monografia de quase 70 páginas. 20 minutos. Eu tive que resumir e eles tinham que entender e eu tinha que chegar ao denominador comum. Então, assim, isso é um exercício para a gente. A gente, às vezes, é prolixo e não é. Gente, não deu para dar aula hoje, não, viu? Me perdi aí. Não, a gente tem que aprender. Quer dizer, eu tenho 10 minutos, eu tenho 10 minutos. Eu vou dar aula sobre Grécia. Vou dar aula sobre Roma. O professor. E vocês têm essa possibilidade de escolher o melhor assunto que vocês quiserem. De ciência, de português, de matemática, daquilo que vocês acham melhor. E esse site que eu dei para vocês vão ver como ele é maravilhoso, porque já está pronto. É só vocês pegarem o melhor plano de aula que vocês gostaram, botar o celular na frente, baixar o YouTube e vai para cima. Vai para cima da aula, não tem problema nenhum, não. Né? Então, assim, gente, e aí eu vou colocar no canal do YouTube. É bom que você vá... Imagina, daqui 10 anos você vê na primeira aula que você deu no YouTube, a minha primeira aula está gravada. Não foi tão boa, não, mas até que eu estava bem. Assim, é legal, é história. Fica gravado para você. Né? Então é o seguinte, vamos nos organizar. Nossa próxima aula é quando? Dia 2 de abril. Anote aí. Nossa próxima aula é dia 2 de abril. Vamos anotar, porque se eu esquecer, você me lembra. Eu estou sendo bem sincero, viu? Professor, pelo amor de Deus, tem aula amanhã, viu? Se lembre. 2 de abril. Amparo pediu para eu organizar o calendário com 5 encontros. Como sempre, eu vou colocar um a mais. Eu não vou considerar hoje como um encontro que a faculdade está me pagando. Não. Eu vou considerar hoje como um encontro que nós nos conhecemos, conversamos um pouco, mas o primeiro vai ser a partir da próxima aula. Então, dia 2 de abril, depois vocês conferem, que eu posso ter me enganado, todos esses dias é para ser sexta-feira, tá bom? Se eu tiver me enganado, vocês me avisam. 2 de abril, uma sexta-feira, o que é que eu preciso fazer daqui para o dia 2 de abril? Vocês vão fazer a leitura teórica e fazer a introdução. Isso aqui, ó. Vocês já fizeram da outra vez, mas deixa eu mostrar aqui. Deixa eu abrir aqui, não tem pressa não, é melhor organizar e o vídeo ficar gravado certinho do que a gente se apressar e não dizer. Dia 2 de abril, o que é que eu tenho que entregar, professor? Dia 2 de abril, vocês vão ter que fazer isso aqui, ó. Anote aí, dia 2 de abril, o meu grupo tem que entregar... Cadê? Vamos lá. O relatório está aqui. Dia 2 de abril, o meu grupo tem que entregar a introdução, o que é esse trabalho, para que ele serve. Você já fez do outro, tá bom? Não copie e cole a do outro, porque eu leio. E você vai fazer a fundamentação teórica, explicando de novo o que é a fundamentação teórica. O mês que você fez da outra vez. Você vai ler alguns autores que, como o próprio nome diz, fundamentam esse estágio seu. Esse estágio seu é um estágio que vai servir para você saber de quê? Saber o que é um planejamento de aula, o que é o dia a dia do professor. Então, assim, eu não quero fechar. Você vai ter que ler esses artigos, esses livros. Não. Vocês já leram muita coisa, talvez mais do que eu,
que não fiz pedagogia. Então, vocês podem ter outros artigos, outros leitores, para se organizar nessa introdução. Eu vou deixar livre. Mas se você tiver dificuldade e precisar, aí você me chama no privado. Professor, eu não estou conseguindo autores para me conseguir falar sobre isso do estágio. Aí nós vamos procurar juntos links de artigos ou de PDFs para que você use. Mas se você já tem sua leitura, fique à vontade. Use os teóricos que você gosta para falar sobre o quê? Sobre esse assunto. Qual é o assunto do meu estágio? Observação, aula inversa, produção administrativa do professor, o dia a dia em sala de aula, os encontros e confrontos que o professor enfrenta. É isso aí. O seu estágio é sobre isso. Então, pode fazer a sua introdução e a sua fundamentação teórica em cima disso. Tá bom? É somente isso que você vai fazer e vai me entregar no dia 2 de abril, no próximo encontro. Aí, no dia 2 de abril, o que é que você também vai me dizer? Anote aí. Eu vou dizer para ele qual é o meu grupo. Eu não vou perguntar hoje, porque muita gente faltou. Então, quem está assistindo esse vídeo, dia 2 de abril, por favor, quem está assistindo essa aula, porque nós temos 18 pessoas aqui na aula, mas tem 13 que não estão aqui. Então, quem está assistindo esse vídeo, não veio para a aula, dia 2 de abril, vocês precisam me entregar o capítulo, a introdução e a fundamentação teórica. Se você não entendeu nada da aula, me procura nesses 15 dias. Eu vou te atender no privado de alguma forma, tá bom? Você não está desamparado, não. Eu vou te atender de alguma forma. Mas quem está aqui na aula já sabe. Dia 2 de abril, eu vou entregar a introdução e vou entregar a fundamentação teórica. E o que mais? Eu vou dizer para o professor qual é o meu grupo. Meu grupo é esses 3 aqui, ou esses 2, ou eu estou sozinho. Tá bom? É isso que vai ficar para o dia 2 de abril. Outra coisa que fica para o dia 2 de abril, que é, qual é a escola que eu estou estagiando? Consegui, não consegui. Já estou no grupo do WhatsApp. Eu não quero relatório de nada. O relatório é para depois, tá bom? Dia 2 de abril, vou anotar aqui com vocês. Dia 2 de abril. Entregar introdução, fundamentação teórica, nomes do grupo e em que escola estou. Em que escola estou. Quando eu digo em que escola estou, você vai dizer, professor, eu estou na escola fulano de tal, já conversei com a coordenadora, já conversei com o diretor, eles já me colocaram num grupo. Repito, pode ser que você não fique no grupo de todos os professores, pode ser que você fique no grupo do pessoal de humanas, do pessoal de exatas, ou num grupo que é específico para planejamento, mas que você consiga entrar em algum grupo, tá bom? Inclusive, se você ler a apostila, esse estágio também era para você fazer o quê? Tipo, pedir o professor para corrigir prova, tá lá no estágio. Pedir o professor para ajudar ele no planejamento, para você saber como é que faz essas coisas, para você sentir como é isso, entendeu? Claro, se você não tiver essa liberdade, nesse grupo que você entrou, apenas observe. Mas se você tiver essa liberdade, eu sei, professor, não vou procurar trabalho, não. Eles que façam o trabalho deles. Eu sei que isso parece isso, né? Mas se você puder ter experiência, tenha. Vai enriquecer o seu estágio. O professor... imagine se tem alguém aqui que o professor permitiu que você fosse na live dele e desse a aula. Que maravilha. Eu estou num grupo que o professor me convidou para dar aula com ele. Vá. Tenha essa experiência. Tá bom? Aproveite. Eu só não vou convidar vocês para dar aula comigo porque eu dou aula para o ensino médio. Ainda não é o estágio de vocês. Mas quando você estiver no estágio de ensino médio, se vocês fossem passar por esse, aí vocês entrariam. Mas eu não posso ajudar por causa disso.
Mas o que vocês puderem, aproveitem. O que a escola permitir, façam. Que aí vocês vão entender melhor como é que as coisas estão funcionando. Tá bom? Por exemplo, essa semana eu dei um treinamento aqui para os professores da escola que eu dou aula, porque a maioria não sabia como registrar a presença, como fechar o áudio do aluno quando o aluno está gritando com ele, como bloquear um aluno, como tirar o aluno da sala. Aqui no Meet dá para fazer. Então, assim, a gente não aprendeu, a gente não nasceu sabendo. A gente vai aprendendo. E é esta oportunidade que você tem. Então, o meu conselho, aproveite o que eles te oferecerem. Quer dar uma aula? Quero. Quer corrigir um trabalho? Corrija. Quer fazer parte do planejamento? Faça. Quer ler um livro comigo? Leia. Quer me ajudar a produzir minha aula? Ajude. Tente entender como é que essas coisas funcionam, que só vai te enriquecer e enriquecer o relatório. Tá bom? Mas esse assunto é para outra aula. Nessa aula do dia 2, você vai me entregar a introdução, fundamentação teórica, nome do teu grupo e qual escola você já está. Porque se você não estiver, nós vamos conversar com a Amparo e tentar te encaixar em alguma. Volto a dizer, Amparo me disse, aí ela vai se virar agora, Amparo me disse que alguns alunos ela poderia receber aonde ela é coordenadora. Quantos são e quem são, não sei. Ela me disse que podiam procurar ela. Então, gente, quem for mais rápido já procura. Amparo, o professor disse que eu podia te procurar, que você ia ajudar aí nessa questão. Então, procura. Tá gravado aqui, pode cobrar dela. Não vai dar para ficar lá todo mundo, com certeza não. Mas alguns, eu acho que ela vai poder ajudar sim, porque ela é coordenadora de uma escola nesse segmento e ela vai poder ajudar vocês de alguma forma, tá bom? Mas não todos, repito, não todos. Então é isso, gente. Para não bagunçar a cabeça de vocês, vamos deixar as outras coisas por etapa? Eu não vou dar todas as datas agora, não. Eu ia dar todas as datas. Aliás, eu vou dar as datas, mas não vou dizer, até para você se programar, né? Mas não vou dizer o que nós vamos pedir para você não ficar com muita cor na cabeça. Então, dia 2 você já sabe. A outra data é dia 16 de abril e dia 30 de abril. 2, 16 e 30. Dia 14 de maio vai ser nossa data final. Para quem fez tudo, já me entrega. E dia 28 de maio vai ser nossa data da repescagem. Quem teve algum problema, não conseguiu fazer, se atrasou e etc., que nós sabemos que acontece, essas pessoas ficam para o dia 28. Quem fez tudo, no dia 14, já está livre de mim, já não precisa olhar para a minha cara e pode ir embora. Quem não fez, vai ter mais 15 dias comigo para poder se organizar e se ajustar, tá bom? Então, tem alguma dúvida, alguma pergunta em cima do que foi dito agora, para o dia 2? Não, porque se não tiver, eu vou liberar vocês, por causa do horário, nós já estamos com mais de 1 hora de live, e eu sei que mais de 1 hora de live já fica cansativo para vocês, com certeza. Então, gente, agradeço a todos que vieram para a live. As pessoas que estão assistindo a aula e não vieram, por favor, nós precisamos das 30 pessoas, a não ser que realmente você não possa. Professor, meu celular não presta, a internet não pega, 2 pessoas do grupo vai participar por mim, mas eu não posso. Beleza, eu entendo perfeitamente. Há várias situações. Às vezes nós temos celular, mas não temos dinheiro para colocar a internet. Às vezes a gente tem o chip, mas não tem o celular. Há várias situações. Tá bom, gente? Então, assim, prejudicar vocês nunca. Só quero saber das realidades. Para quando a faculdade me cobrar, eu poder dizer, não, a pessoa, ela não está participando da aula, mas, tipo, a Cristina é do grupo dela e participa. Ela não entra porque ela não pode. Então, é outra história, tá bom? Mas eu preciso ser comunicado, senão depois eu fico que nem um doido querendo saber quem participou e quem não participou. Eu nunca sei. Pronto. Antes de você sair da aula, se você não digitou seu nome, digita o seu nome no chat e coloca a sua cidade, porque o Google Meet registra para mim, tá bom?
Quando a aula é gravada, tudo que nós conversamos no chat fica registrado para mim. Então, se você não colocou seu nome, se você não colocou seu nome e a sua cidade, coloque. Se todo mundo colocou, eu agradeço, é um prazer ver vocês de novo. A maioria das pessoas aqui, eu já fiz trabalho com vocês. Vocês são fera, e eu tenho certeza que serão 30 aulas pocando. Eu vou jogar a aula para cima, eu vou colocar no grupo do YouTube e vou dizer, vamos assistir, galera. É assistir a aula, tá bom? Beijo em vocês, tamo junto. Até a próxima, dia 2 de abril. Valeu, gente.